Ansiedade. O que é esta crise na alma que tem atingido tantos milhares e milhares de pessoas por todo o planeta, incluindo jovens, adultos e crianças? O que é, ou melhor, como vencer este mal? Este vídeo aqui não é a tentativa de explicar medicinalmente ou cientificamente o que é ou como é, porque eu não sou médico e nem professor desse assunto, mas é uma busca bíblica de tentar mostrar como são as brechas que o inimigo abre em nossa alma, ou melhor, como as brechas que nós abrimos e damos permissão para que o inimigo entre e afete o nosso interior a ponto de sermos e chegarmos nesse estágio da alma chamado ansiedade. Venha comigo e vamos estudar sobre esse assunto hoje, porque eu creio que o Espírito Santo vai nos guiar para um remédio para a nossa alma. Olá, jovens senhores, jovem senhora, jovem adolescente, jovem solteiro, jovem viúvo, jovem trabalhador, jovem que está procurando trabalho agora, jovens estudantes, jovens crianças, jovens, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. E hoje com um assunto muito peculiar e muito exclusivo e também que vai atingir, eu creio que e espero que atinja centenas de milhares de pessoas, que é o que está acontecendo hoje, é que centenas de milhares, para não dizer milhões de pessoas para todo o planeta está vivenciando isso, algo que chamamos de ansiedade, uma crise na alma que quase que inexplicável, porém sim, muitas vezes tem explicação, mas aqui neste vídeo não quero dar explicações científicas, apesar de eu crer na ciência, ok? Eu acredito que a ciência ela está aí e ela é de Deus, sabe? Todo o conhecimento que o homem possui, todo o conhecimento que o raciocínio humano pode obter, ele provém do Senhor. É claro que muita ciência é buscada em torno de talvez manchar a imagem do Criador ou até tentar provar que ele não existe, mas isso é uma coisa que não é discussão para esse vídeo. Mas eu acredito sim que a ciência ela é útil em tantas áreas quanto ela for aplicada, porque toda inteligência humana é provinda do Criador, do Deus de todo o universo, e é nele que eu creio, e é nele é por ele que eu vivo, e por ele que eu ando, e por ele que eu respiro. E se ele é a fonte de toda a vida e de toda a ciência, então por que ele, né? Por que não buscar nele, então, a cura para algo, para um defeito que eu gerei no meu corpo? Porque deixa eu te falar algo, todas as doenças, seja elas físicas, emocionais ou espirituais, todas as doenças elas são provenientes e são vindas diretamente da queda do homem ou do pecado original de Adão. Então a partir dali se desencadeou um distúrbio no corpo do ser humano, na mente do ser humano, no espírito, enfim, tudo desandou a partir do pecado do homem, e o que temos aí hoje em dia de doenças, em grande maioria, na sua grande maioria, ou quase no seu todo contexto, ela é gerada lá atrás. Talvez alguém pode dizer hoje que é biologicamente transferida, que é emocionalmente transferida, ou seja lá como for essa transferência. Repito, não sou cientista e não sou médico, mas independente das causas, sabemos que houve um princípio de tudo isso. E qual é o princípio de todo e qualquer distúrbio no ser humano? A queda do homem. Hoje, algumas doenças que temos, claro, são genéticas, mas a primeira genética que foi defeituosa veio da onde? Então essas perguntinhas que a gente tem que responder, mas não é nesse vídeo que eu vou tratar desse assunto. Nesse vídeo eu vou tratar de uma doença que está aí bombardeando os seres humanos por todo o contexto terrestre, principalmente agora, pós-crise, pós essa crise que tivemos aí, né, dessa doença que pegou o mundo inteiro, e essa doença, que eu posso dizer, é uma doença mental, sim, tá? Porque é algo da mente, e
E essa doença pegou milhares e milhões de pessoas e agora ainda está acontecendo. Ah, mas não tinha isso antes? Tinha sim, sempre teve essa doença chamada ansiedade, mas ela deu um boom, ela deu um salto agora pós essa crise aí que tivemos na área da saúde. E a pergunta que fica no ar é por que houve esse boom de ansiedade no planeta? Por que houve essa demanda tão grande e ainda está acontecendo agora nesses tempos? E é incrível como ela pegou todas as idades. Não existe uma idade que ficou fora desta crise chamada ansiedade. Então hoje esse vídeo aqui é por experiência própria minha, que também passei por isso aqui na minha casa. Eu passei, minha esposa passou, minha filha passou, meu filho passou, ou seja, também fomos atingidos por isso. Nossa, pastor, você foi atingido por isso? Sua família? Como assim? O senhor é pastor? Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e como seres humanos nós somos sujeitos a passar por qualquer situação. Tira em nome de Jesus da sua cabeça essa coisa de que crente não pode passar por problemas. Tira da sua cabeça esse negócio de que crente não sofre dores. Tira da sua cabeça essa coisa de que se você é crente verdadeiro você não vai ter doença, você não vai ficar desempregado. Isso é uma mentira. Todos nós cristãos estamos sujeitos a passar todo tipo de tentação, porque Jesus passou. Jesus passou por todos os tipos de tentações. Agora, Jesus não pecou. Jesus não caiu nas tentações. Diferente de nós. Nós passamos pelas tentações e às vezes a gente cai em uma, cai em outra. Às vezes a gente fica em situações, nós ficamos doentes, nós pecamos, não porque ficamos doentes, mas a gente peca também, a gente fica doente também, a gente perde o emprego também, a gente bate o carro, nossos filhos às vezes fazem coisas que não são agradáveis à sociedade. Enfim, estamos sujeitos a todos os problemas de seres humanos. Por quê? Porque ainda habitamos numa carne, ainda temos um corpo de pecado. Jesus habita em nós? Sim. Espírito Santo está em nós? Sim. Mas veja bem, estamos dentro de uma carne corrupta e o Espírito Santo está aqui. E o que acontece constantemente? Uma guerra entre o que habita dentro de mim e o que está fora de mim. Espírito e carne ali, num confronto. Até que Jesus Cristo volte a buscar a sua igreja, onde nós receberemos um corpo glorificado e não mais carregando essas problemáticas desta terra. Amém? Então, baseado nisso, nós vamos falar de um dos problemas, que é esse chamado ansiedade. E o tema deste vídeo é vitória sobre a ansiedade. Por que eu dei o tema de vitória? Porque eu creio, queridos, eu creio que este aqui é um remédio para que você ande em vitória sobre esta doença chamada ansiedade. Eu quero ler um texto que talvez os teólogos de plantão aí, né? Sempre tem algum teólogo de plantão, vai dizer que não tem absolutamente nada a ver. Mas eu quero ler para você hoje, que é o que o Espírito Santo me orientou a respeito desse assunto. Então, está em 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 12. Diz o seguinte: porque tu o fizestes em oculto, mas eu, diz o Senhor, farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: eu pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, você não morrerá. Mas, posto que com isto destes motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou então Davi a Deus pela criança. Ele jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança.
E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizestes? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantastes e comeste pão? E respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazer voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e deitou com ela e teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Baseado nesse texto, queridos, que talvez, como eu repito, alguns teólogos de plantão vão falar que não tem absolutamente nada a ver o que eu quero falar aqui, mas eu quero falar sobre a vitória sobre a ansiedade. Vitória sobre a ansiedade. Em primeiro lugar, vamos nos colocar no lugar de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, se tornou rei de Israel, saiu lá do último estágio da sua família, era o menorzinho da sua casa, se tornou rei. Deus era com ele, Deus estava com ele, ele estava debaixo de uma promessa. Davi venceu Golias, mas o Golias era apenas um representante de tudo que Davi ia ter que vencer no decorrer da sua vida. E ele foi vencendo guerra após guerra, guerra após guerra. E Davi, então, depois de muitas guerras, resolveu não ir para esta guerra em questão aqui. Se você ler o texto, o contexto deste texto que eu li para você, você vai ver que Davi tomou a decisão de não ir para a guerra, e por conta dessa decisão ele ficou em casa, ali, de folga. E esta folga que ele tirou deu tempo para que ele ficasse na janela de sua casa. Esse tempo foi suficiente para que ele desejasse uma mulher que não era sua. Uma vez que ele desejou essa mulher, ele acabou tendo relações com ela, porque afinal de contas ele é rei, né? E ele exerceu sua influência de rei para se deitar com esta mulher. Esta mulher era nada mais, nada menos do que casada e esposa de um dos seus guerreiros, dos seus valentes, dos seus leais guerreiros. E por conta de que a mulher ficou grávida, ele tinha que arrumar um jeito para encobrir esse delito que ele tinha cometido. Então ele tentou fazer com que o marido se deitasse com a mulher, ele não conseguindo isso, então ele fez com que esse marido morresse em guerra. Então Davi cometeu duplo pecado, o pecado do adultério e depois o pecado do homicídio. Uma vez que ele cometeu esses dois pecados gravíssimos e mais um monte de coisinhas que tá aí dentro, incrustida nesse pecado, porque o cara era um amigo, então também houve traição, enfim, Davi pecou. O pecado de Davi trouxe a ele, então, um confronto diretamente, um confronto de Deus através do profeta Natã, e esse confronto, então, fez a denúncia do que Davi tinha feito, expôs o pecado dele, e com a exposição do pecado também houve o perdão de Deus, que ficou claro aqui na nossa leitura, que Deus o perdoou. Mas uma coisa que eu deixei claro para você, em primeiro lugar, preste atenção, o pecado oculto sempre será exposto. Põe isso na sua cabeça definitivamente. Não há nada que você faça em oculto que não venha a ser revelado. Isso está escrito em Lucas capítulo 8 e versículo 17. Tudo que você colocar, tudo que você fizer em oculto, uma hora vai ser revelado. Tudo que você fizer em segredo, uma hora vai ser trazido luz sobre isso. Então não se engane, não ande em pecado, porque o teu pecado será revelado e muitas vezes isso fará você passar uma grande vergonha. O que aconteceu com Davi também?
ele reconheceu o seu pecado. Uma vez o pecado exposto, agora ele reconhece realmente que foi ele que fez. Davi não reconhece apenas como aquela pessoa que sente culpa, não só a questão da culpa, mas e nem a questão do remorso, porque foi descoberto. Não, Davi realmente, depois de alguns versículos bíblicos que a gente lê, alguns outros textos, alguns salmos, a gente percebe que Davi realmente reconhece, arrependido do que fez. É uma grande diferença. Tem pessoas que reconhecem, mas não se arrependem. Tem pessoas que confessam e dizem, foi eu que fiz, mas ela não está arrependida. Tem pessoas que confessam dizendo, foi eu que fiz, até choram, mas eles estão apenas com remorso por causa da consequência daquilo que trouxe. Mas eles realmente não estão arrependidos. Mas Davi não. Davi ele reconheceu e ele estava arrependido. Ok? Bom, a terceira situação que eu já falei aqui é que Deus perdoa o pecado. Está no versículo 13, parte B. O profeta disse para Davi, com certeza o seu pecado está perdoado por Deus. Mas o quarto ponto que eu quero te deixar aqui é que o fato de você receber o perdão não significa que você não vai ter que arcar com as consequências. Repito, o fato de você ter recebido perdão não significa que você não terá que arcar com as consequências. Então fique esperto com isso, porque tem muita gente que pede perdão a Deus por muitas coisas, pede perdão a pessoas, e ele acha que vai ficar por isso mesmo, as coisas não vão ter consequências. Mas, em geral, tudo que você faz, você pode receber perdão por isso, mas as consequências virão. Vamos dizer um exemplo clássico aqui, né? Uma pessoa que fez um filho fora do casamento, seja ele em adultério, como o Davi, seja ele como pessoa solteira, mas enfim, fez um filho fora do casamento. Foi um pecado? Foi um pecado. Porém, essa pessoa que pecou, ela pode pedir perdão para Deus e ser perdoada como Davi foi? Sim, pode. Agora a terceira pergunta que eu quero te fazer. Mas será que depois que ela for perdoada por Deus, ela não vai ter, se for um homem, por exemplo, se for uma mulher, ela não vai ter que amamentar, ela não vai ter que criar essa criança, ela não vai ter que parar a sua vida para poder cuidar desse filho? Se for um homem, mesmo que ele não esteja com a mulher, será que ele não vai ter que cuidar agora, tirar parte do seu dinheiro? Será que ele não vai ter que abastecer essa criança emocionalmente, financeiramente? E se ele não fizer isto na nossa justiça brasileira, será que ele não vai ser preso por não estar sustentando essa criança? Sim. Sabe como é o nome disso? Consequências. Então, por mais que Deus te perdoou, haverá consequências. E a consequência não é a criança, tá? Porque alguém pode dizer, então essa consequência é a criança é a maldição. Não, 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 não. A maldição é as consequências que você, pai, você, mãe, vai ter que pagar por conta dessa criança que agora você tem que sustentar e que você gerou. Então, preste atenção. A criança é uma benção, mas as coisas que você vai ter que fazer por ela, muitas vezes não vai ser tão bênção assim, não vai trazer tanta alegria assim. E que base bíblica você tirou, pastor, para dizer que das consequências? Versículo 10, versículo 11 e versículo 14. Vamos ler novamente, versículo 10, 11 e 14. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e darei ao teu próximo, ao qual deitará com elas e ela em plena luz do sol. Versículo 14, mas posto que com isto destes o motivo a blasfemarem os inimigos do Senhor, também o teu filho que te nasceu morrerá. Ou seja, está tendo uma sentença aqui sobre Davi, uma sentença sobre as consequências do pecado que ele cometeu. Então escute bem. Pastor, por que você está lendo tudo isso? Você não falou que ia falar sobre ansiedade? Queridos, deixa eu te falar uma coisa, a gente pode passar o pano, a gente pode falar que as pessoas não têm responsabilidade sobre as situações que chegam na sua vida. Eu repito, eu não sou médico, não sou doutor no assunto, mas uma coisa eu posso dizer. A grande massa, a grande maioria das doenças da nossa alma e da nossa mente, elas são frutos de pecado. Porque a gente às vezes dá nome para pecado só se um pecado for grandão, igual esse pecado de Davi aqui. Eu não estou falando de pecado grandão, eu estou falando de pecados diários. Coisas que a gente comete, que a gente, por negligência,
passa batido e a gente fica achando que não é pecado, e a gente faz mais uma vez, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Eu achei um versículo aqui muito engraçado, que é parecido com as vozes do que nós ouvimos aí durante esta crise de saúde que tivemos aí por mais de 2 anos. Olha o que eu encontrei aqui. 2 Samuel capítulo 11 e versículo 1. Os reis saíram para guerrear no tempo que eram os reis, tinham que guerrear. Está falando que era tempo de reis sair para a guerra, não era tempo de férias. Era tempo de trabalhar, não era tempo de férias. E o final do versículo 1 diz que Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, lembra dessa frase? Fique em casa? Davi ficou em casa. E o Davi ficar em casa, ocioso, levou ele a fazer coisas que talvez ele não faria. Por exemplo, ficar plantado numa janela olhando para o quintal do vizinho. Nós falamos que essa coisa da ansiedade aumentou muito nesses últimos 2 anos. Pois é, pergunta. Será que o fique em casa não colaborou com tudo isso? Mas colaborou com o que, pastor? Ah, porque a pessoa ficou em casa, aí ficou dentro de casa, trancado, né? Vamos olhar pela ótica da ciência, né? Da psicologia. Não, porque ficou em casa, né? E causa estresse e tal. Ou seja, fala de tudo, mas todo mundo falando de tudo a respeito desse assunto. Mas ninguém falou de pecado. Falou, mas pastor, o cara ficou em casa. Pois é, Davi pecou ficando em casa. Eu repito, como é que a gente pôde pecar ficando em casa? Eu quero falar de mim. Não vou ficar falando da vida dos outros. Eu não gosto de ficar falando da vida dos outros. Vou falar de mim. Eu, como pastor, fiquei em casa também. Trabalhei, claro, fiz muitas coisas online, a igreja não parou, graças a Deus. Muitas coisas aconteceram, mas também fui muito tempo ocioso. Esse muito tempo ocioso me levou a assistir alguns filmes, algumas séries. Ah, mas eu ia fazer o que em casa? Não tinha nada para fazer. E eu vou dizer uma coisa. Milhares e milhões de pessoas, as empresas que mais produziram, que mais lucraram, que mais cresceram, foi as empresas de redes sociais, de streams, e enfim, todas essas coisas que fala, que tudo que se remete, toda empresa que se remete à produção de vídeos, a músicas, enfim, todas essas empresas que estão por trás disso. Por exemplo, eu fui comprar uma câmera para o meu computador, uma webcam, né, no meio da pandemia eu fui comprar uma webcam, e simplesmente não tinha mais webcam para vender. Né? Acabou-se o estoque de webcams. Por quê? Porque a produção de vídeos cresceu em massa, a produção de áudios. Então tudo que você procurava nestas áreas, né, não só daquele que fazia o vídeo, mas de todo mundo que produzia materiais para isso, essas empresas deram um salto gigantesco na sua economia, nas suas estratégias de venda, de negócios, enfim. Aí você pergunta por quê? Porque as pessoas ficaram em casa. Fazendo o quê? Ouvindo e assistindo. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que as pessoas ouviram e assistiram foi coisa boa? Aí alguém vai dizer, não, tem um monte de porcaria no meio dos filmes, tem um monte de porcaria no meio das músicas, mas isso não tem nada a ver. Como é que não tem nada a ver, gente? Vamos tirar o nome porcaria, vamos colocar o nome do negócio? Pecado. Tem um monte de pecado no meio dos filmes, um monte de pecado no meio das músicas, um monte de pecado no meio de todo aquele tempo gasto ali em frente a um pecado. E assim como o rei Davi, a janela dele virou um lugar de pecado, porque tudo começou pela janela. A palavra do Senhor diz que o nosso olho, a nossa vista, é a janela da nossa alma. Então aqui a gente está falando de ansiedade, que é um pecado de alma, mas tudo começa por onde? Por uma janela. E Davi, pela sua janela, pelo seu alpendre do seu palácio, ele contemplou ali o que ia ser o seu maior pecado da sua vida. E eu te pergunto, a gente ficou em casa, eu te pergunto quanto pecado entrou pelos nossos olhos? Quanto pecado entrou pelos olhos das crianças? Não se engane, os papais e as mamães não dão conta de ficar com uma criança 12, 13, 24 horas. Então o que fizeram com as crianças? Jogaram as crianças na frente da televisão, jogaram as crianças na frente da internet. Verdade ou mentira? Crianças, eu estou falando crianças, bebês de colo mesmo, com o celular na mão, assistindo todo tipo de desenho animado, que às vezes o pai nem sabe o que é. Nem sabe as porcarias que o teu filho está assistindo. Sem falar os adolescentes e adultos como eu. Todos nós fomos envolvidos por uma janela de pecado que estava dentro da nossa casa.
E aqueles que não ficaram pecando com a janela dentro de casa, pecaram por outros motivos. Pecaram porque brigaram com o cônjuge. A quantidade de divórcios, queridos, a quantidade de divórcios que teve no meio da pandemia foi gigantesca. É só você fazer uma pesquisa. Foi gigantesca, deu um salto assim, ó, nos divórcios. E como que chegou lá? Briga doméstica, gritaria doméstica, pecados que estão embutidos na Bíblia. Pessoas que ficaram em casa, foram beber, foram se drogar, e pecado, e pecado, e pecado. Um pecado atrás do outro. Então, o ficar em casa trouxe uma enxurrada de pecado, mas ninguém quer falar disso. As pessoas só querem conversar da ansiedade falando das coisas humanas. Ah, porque ficou muito tempo sozinho. Ah, porque ficou muito tempo dentro do quarto. Ah, porque ficou muito tempo ali, não podia trabalhar direito. Ah, porque perdeu o emprego. Queridos, e a gente vai dando desculpas humanas para não querer assumir algo que está dentro de nós. O que está dentro de nós? Vamos dizer assim, corroendo a gente, comendo a gente por dentro como um verme. O nome disso é pecado, 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 pecado. Pecado que adquirimos trancado dentro do quarto, assistindo televisão, assistindo séries. É pecado que adquirimos ouvindo músicas que não deveríamos ter ouvido. Pecado que adquirimos brigando, chateando uns aos outros dentro de casa, ofendendo uns aos outros. E é claro, qual é o resultado de tudo isso no final? Ansiedade. Aí você pergunta, por que você está dizendo que o resultado é ansiedade? Eu vou fazer uma pergunta para você. Davi pecou, teve todas essas consequências prometidas pelo profeta. Aí eu te pergunto, será que uma pessoa que ouve isso, será que uma pessoa que acabou de cometer um crime, está com uma mulher grávida agora, que agora ele vai ser pai de uma criança, fruto de um pecado que ele sabe que ele cometeu, se arrependeu diante de Deus, já sabe que fez uma burrice gigantesca, e agora está com a notícia dizendo, olha, vai ter problemas sérios na sua família e esse filho que vai nascer agora vai morrer. O que você acha que veio no coração desse homem? Você acha que esse homem não ficou ansioso, não? Eu vou falar e agora eu quero trazer por que eu li esse texto. Porque eu tomo a vida de Davi para mim. E se eu tivesse no meio de toda essa situação, com certeza eu teria ficado hiper mega ansioso. Não só sobre o presente, que era o filho que já ia morrer, mas sobre o futuro, do que ia acontecer. Porque ele disse que a minha família ia ter muitos problemas. Que problema? Eu ia ficar com aqueles fantasmas na minha mente, pensando, meu Deus, o que vai acontecer na minha casa? Então, Davi, sim, no meu ponto de vista, e por isso eu trouxe essa ministração em cima desse texto, Davi, sim, passou, sim, uma crise gigante de ansiedade. Agora, eu vim falar sobre vitória, sobre ansiedade. Então, vamos encontrar, então, porque o Davi, presta atenção, o Davi continua sendo um homem segundo o coração de Deus, ok? Ele continua. Porque em Atos dos Apóstolos, você vai ouvir se repetir esse texto, o homem segundo o coração de Deus. E como que Davi conseguiu alcançar ainda e morrer com esse título de um homem segundo o coração de Deus, sendo que ele fez tudo isso de errado e passou por toda essa crise? Porque Davi começou a fazer os passos que todo cristão devia fazer. Então o que Davi fez? E aqui eu quero que você comece, então, eu vou te dar então a receita da vitória para a ansiedade. Eu quero te dar a receita da vitória, não é a receita médica, queridos, eu repito, não sou médico, não sou psicólogo, não sou cientista, não sou estudante da área de psicologia, então não vou te dar uma receita médica. Você quer uma receita médica, conversa com o psicólogo, ele vai te dar os padrões humanos sobre esse tema, e dentro dos padrões humanos ele vai talvez te indicar um psiquiatra que vai te receitar um remédio, tá ok? Mas eu não estou aqui como médico, eu estou aqui como pastor, estou aqui como sacerdote do Senhor para tentar buscar dentro da palavra de Deus uma resposta para esse trauma humano que está aí pelo planeta chamado ansiedade. Então, o primeiro lugar que você tem que saber é que sim, o pecado pode abrir uma brecha na sua alma, e por causa desse pecado, com esta brecha aberta, a ansiedade pode se ficar ali dentro. Sim, você pode ser perdoado por Deus, mas haverá consequências dos seus pecados. E o início das consequências do rei Davi era o próprio anúncio de morte. Mas eu não sei quais as consequências do que você fez, do que você peca. Mas uma coisa eu quero te dizer. A primeira coisa que você tem que fazer, queridos, primeira coisa, expõe o teu pecado.
Então, primeira receita da vitória: expõe o seu pecado. Faz igual eu estou fazendo aqui agora. Estou colocando a público dizendo que eu sou um pastor e que eu fiz o que eu não deveria ter feito na pandemia. O que eu fiz? Assisti muita série. E não se engane, no meio das séries que eu assisti, apareceram cenas que eu não devia ter visto. Eu ouvi frases que eu não devia ter ouvido. Eu ouvi palavrões que eu não devia ter ouvido. E muitas outras coisas que eu não deveria ter ouvido, eu acabei ouvindo. Me perdoe em nome de Jesus, porque se você é uma das pessoas que olhava para mim como um santo, alguém, ai, pastor Alain, ai, um homem de Deus, e agora está aqui publicamente confessando que cometeu esse delito, né? Que eu poderia guardar em secreto, foi aqui dentro da minha casa, e eu poderia dizer, todo mundo assiste, o que é uma série? Todo mundo vê, isso é normal. Seria normal se não fosse trágico. Seria normal se isso não tivesse trazido tantos problemas para dentro da minha alma. E porque trouxe tantos problemas, eu estou aqui agora falando, publicando para você, confessando para você o que eu já confessei para o meu pastor. Poderia ter ficado no particular, porque eu confessei para o meu pastor, está confessado. Ele orou por mim, eu orei, ele me perdoou, eu sei que eu estou perdoado por Deus. E por que falar com você aqui agora? Para quê? Para que me expor? Porque a minha tentativa de exposição é para tentar também trazer para você vitória sobre tudo isso. Então exponha seu pecado, confesse seu pecado para o seu discipulador, para o seu líder de grupo de alívio, para o seu líder de célula. Confesse seu pecado para um homem e uma mulher de Deus que você confia. Não deixe o seu pecado escondido. Sempre teremos um Natan à disposição. Quem é o Natan? É um profeta. Deus sempre providenciará um profeta que a gente poderá expor a nossa vida para ele. Exponha a sua vida. Exponha o seu pecado. Não deixe ele secreto. Não deixe ele secreto, porque ele pode te levar à morte. Mas o que adiantou? Davi confessou, lá o tanto de resultado. O que adiantou? Primeiro ele recebeu perdão. E ele continuou com a sua vida garantida com Deus. Quer maior vitória do que essa? A sua vida garantida com Deus, a sua salvação garantida? Não tem vitória maior do que essa, meu querido. Então, adianta confessar sim. Adianta expor sim. Faça isso. É a primeira recomendação que eu te dou. Segunda recomendação, vamos lá para a receita da vitória, anota aí. Segunda recomendação, jejuar e orar. Jejuar e orar é o remédio divino. Versículo 16 diz que Davi de cara foi para o jejum e para a oração e se prostrou em terra durante 7 dias. 7 dias de oração, 7 dias de jejum. Querido, você está expondo para todo mundo que você está ansioso. Não importa se é adolescente, se pode ser adulto. Tô ansioso. Beleza, todo mundo já sabe que está passando por isso. Agora, o que você tem feito por isso diante de Deus? Diante dos homens, você tem pensado em buscar um psicólogo, ou já buscou um psicólogo, tem tomado remédio, ou está pensando em tomar, ou está buscando ainda recurso para isso. Agora, o que você tem feito como cristão diante da palavra do Senhor? O que Davi fez foi jejuar e orar. Então, não tem outro remédio. Me perdoe, o início é jejum e oração. E por que jejum? Porque o jejum faz você vencer a carne. A mesma carne que abriu a brecha da tua alma, agora você vai lutar contra ela. Como? Jejuando. Pastor, que jejum que eu vou fazer? Eu vou desligar a minha série e aí eu não vou assistir série, eu vou fazer um jejum de série. Pelo amor de Deus, gente. Eu vou fazer um jejum, eu não vou comer chocolate. Eu vou fazer um jejum de fast food, porque a pandemia eu só comi fast food, passei comendo lanche, sushi, a minha pandemia inteira, pizza. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar um mês sem comer pizza, eu vou ficar um mês sem pedir nada na minha casa, um delivery, e aí é meu jejum. Pelo amor de Deus, gente. O jejum bíblico é tirar o alimento, é tirar a comida por horas, por dias. E quando eu falo horas, tem gente que fala assim, eu vou jejuar 12 horas. Que hora você vai jejuar? 12 horas. Nossa, ele jejua 12 horas. Qual é o horário? Da meia-noite ao meio-dia. Da meia-noite ao meio-dia, que legal. Que hora você acorda? 10 da manhã. Jejuou 2 horas. Aí quando é meio-dia, ele vai lá e enche o pratão e come. Pelo amor de Deus, estamos falando de jejum verdadeiro. Quer fazer jejum de 12 horas? É bom fazer. Sabe o que você faz? Acorda 7 da manhã e jejua até 7 da noite. Eu acordo só 9. Tudo bem, acorda 9 da manhã e come só 9 da noite. Acorda 10 da manhã e come só 10 da noite. Jejum de 12 horas, jejum de 24 horas. Se quer fazer um jejum forte, se você conseguir, faça de 3 dias. Sabe?
jejum de 3 dias. Como assim, pastor, jejum? 3 dias só com água. Mas não morre? Não morre. A menos que tenha uma doença, né? A menos que você já carrega no seu corpo aí uma doença, não sei, né? Se você tem alguma doença pré-existente aí, se você toma algum tipo de remédio especial, mas salvo que você não tem alguma doença ou toma algum remédio especial, você não vai morrer não, tá ok? Se você fizer um jejum só de água, não morre não. Pelo contrário, o jejum vai limpar não só a tua alma, mas vai principalmente limpar o teu corpo, o teu organismo. A ciência já diz isso. Mas quando Deus propôs o jejum, a palavra do Senhor está propondo algo maior do que fazer regime. Preste atenção, quando Deus propõe o jejum, Ele está dizendo, mortifica a tua carne, essa mesma, mortifica essa carne que te fez pecar. Então, remédio. Primeira receita da vitória sobre a ansiedade, jejue. Ah, mas ele é só um adolescente, jejua. A palavra do Senhor diz que quando o profeta Jonas foi enviado para pregar para uma cidade de pecadores, a palavra do Senhor diz que naquela cidade o rei constituiu jejum, que todo mundo teve que jejuar, inclusive os animais, até os adolescentes, que põe todo mundo para jejuar, querido. Ah, meu filho só tem 12 anos, vai fazer jejum? Vai sim, porque 12 anos peca, 11 anos peca, 10 anos peca. Se tiver que jejuar, jejua, ok? Então se tem aqui um adolescente me ouvindo, você também pode fazer jejum sim, tá ok? Segundo, uma vez que você jejuou, uma vez que você orou, jejuou, tirou seu tempo aí com Deus, tá se sentindo perdoado por Deus, confessou seus pecados estão expostos agora. E detalhe, jejue e ore depois de confessar, tá ok? Primeiro confessa, depois jejue e ora, não adianta fazer antes. Seguindo o padrão aqui, desse texto que nós lemos, primeiro confessa, primeiro expõe o pecado, depois cai em jejum e oração para se arrepender diante de Deus. Uma vez feito isto, agora, querido, levante-se. Tem que levantar. Ó, já expôs o pecado, já pediu perdão, já se sente perdoado, já fez um período de jejum e oração, tá ok? As coisas, então levante-se. E aí é o segredo, o remédio. Jejuar e orar. Depois, levante-se de onde você está. Porque o diabo leva as pessoas para dentro do quarto, fica 3, 4, 5 dias dentro do quarto trancado. Levante-se. Tome banho. Porque é incrível, mas também leva a pessoa a nem ter vontade de ficar cheiroso. Levante-se. Tome banho. Passa perfume. Coloque uma roupa adequada, ou seja, faça como se você fosse sair, mas não vou sair de casa, eu vou ficar aqui dentro ainda. Tome banho, tome um banho gostoso, faça barba, se arrume, ponha perfume, vista uma roupa. E aqui o segredo, eu estou lendo o versículo 20, tá? Tudo está no versículo 20. Vai para a casa do Senhor, vai para a igreja, vai para o grupo de alívio, vai para a igreja. Vai para o grupo de alívio e para a igreja, são duas asas. Não adianta ir para um lugar só. Tem que ir para o grupo de alívio e tem que ir para a igreja. Não adianta. Passarinho que voa com a asa só, fica voando, dando volta. Então tem que ir para o grupo de alívio, tem que ir para a igreja, tem que ir para a célula e tem que ir para a igreja para voar com as duas asas. Davi jejuou e orou, levantou. Olha o que Davi fez, levantou, tomou banho, passou unguento, passou perfume, colocou uma roupa adequada e foi para a igreja, e foi para a casa do Senhor. Sabe o que aconteceu com muitas pessoas que hoje estão dizendo que estão com ansiedade, que não estão suportando a vida, que não sei o quê? Não está indo para a igreja. Não está indo para a igreja. Não está indo para a igreja e quer que a vida mude. Olha só os caminhos que eu estou te dando, a receita do bolo. Ou melhor, a receita do remédio. E depois a palavra do Senhor diz que quando ele saiu da igreja, ele voltou para casa e sentou para comer. Sabe o que isso diz? Família. Começou a ter comunhão com a família, mas antes de... Olha só, a comunhão com a família não foi a primeira coisa. Porque tem gente que fala, por que você não vai para a igreja? Não, porque é dia de domingo. Dia de domingo é dia de eu ficar com a minha família. Dia de domingo eu preciso fazer comida para os meus filhos, eu preciso ir na feira, levar minha mulher no mercado, eu preciso fazer as coisas porque a coisa principal é a minha família. E ele deixa a casa do Senhor. Ah, pelo amor de Deus, vamos seguir o caminho de Davi? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Fez o que tinha que fazer,
como diz aí, né? Jogou no ventilador. Agora ele está se consertando. Então vamos seguir a receita dele. Vamos seguir a receita de vitória de Davi. Jejuou, orou, levantou. Depois que estava morto mesmo, que ele viu que não tinha mais jeito, a resposta de Deus foi não e ponto. Porque muita gente quer o sim de Deus. Davi teve o não. Ele jejuou, orou e teve... Sabe qual a resposta que ele recebeu de Deus? Não. Não vai viver. E o menino morreu. Então não é o tipo da resposta. Ah, jejum e ora para você ter o sim de Deus. Não, gente, o jejum não é para mudar Deus. O jejum não é para mudar Deus. O jejum não é para mudar a cabeça de Deus, as decisões de Deus. O jejum é para mudar eu. Foi eu que errei. Foi eu que pisei na bola. O jejum é para me mudar. Então Davi jejuou, orou e recebeu a resposta de Deus. Sabe qual foi a resposta? Não. A criança não vai viver. Aí o que ele fez? Levantou, tomou banho, passou perfume, colocou uma roupa e foi para a igreja. Voltou da igreja, agora eu vou ter comunhão com a minha família. Agora eu já estou em comunhão com Deus. Já estou em comunhão com meus irmãos, agora eu vou ter comunhão com a minha família. Ele sentou para comer com a família. Essa é a receita da cura para a ansiedade. Essa é a receita. A receita não é ficar trancado dentro do quarto. A receita não é ficar isolado. A receita é essa. A receita não é continuar no pecado. Um outro pontinho que eu quero deixar para você. Não viva, quer vencer a ansiedade? Não viva em função do passado. Ou seja, do filho que já morreu. Deus já disse não. Não adianta você querer trazer de volta, ressuscitar o morto. Não é assim. Deus disse não e não, o menino morreu. Então, não vive em função do passado. Coisas que não tem mais conserto. Passou, pisou na bola, teve a consequência. Não viva por isso, viva pelo presente, viva pelo que Deus está te propondo hoje. E a última receitinha da vitória. Olha para frente, porque Davi se levantou, foi lá, assumiu o compromisso que ele tinha com a mulher e através desse compromisso ele teve um filho chamado Salomão, que a palavra do Senhor diz que Deus o amou. O que eu estou querendo dizer para você? Depois de tudo isso, quer vencer? Você quer vencer a ansiedade? Quer vencer a ansiedade? Depois de tudo isso que eu te falei, olha para frente para gerar o próximo rei. Aleluia. Olha para frente e gere a próxima situação de bênção na tua vida, na tua casa e na tua família. Não olhe para o estrago que foi feito. Olhe para o que está pronto para acontecer a partir de hoje. E hoje Deus quer gerar uma nova geração através de você e de mim. Deus quer gerar coisas novas. O filho novo, o filho Salomão, o novo filho, significa as coisas novas que Deus quer gerar a partir do seu posicionamento. Então posicione-se diante de tudo que eu te falei dessa receita. E Deus vai gerar coisas novas na tua vida, vai gerar um legado novo. E Deus vai fazer novas todas as coisas em nome de Jesus. Eu espero ter te ajudado com uma visão bíblica. E minha declaração de fé é que em nome de Jesus você seja curado desta ansiedade maligna que está te afligindo há tanto tempo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu sou o apóstolo Alain. Se você quiser, siga-me aqui no meu Instagram, ap.alainaraújo, e também no Instagram da cloudchurch.br. E clique aqui o sininho, curta esse canal, comente sobre isso, os comentários são super importantes. Comente se você concorda ou não concorda com isso, se você creu no que eu te falei ou não, comente aqui e também ative as notificações para você receber o próximo vídeo. Eu espero ter te ajudado, te abençoo em nome de Jesus, te amo e creia, estamos debaixo da nuvem, o Espírito Santo tem guiado o teu povo nesta terra, em nome de Jesus. Amém.